Hoje eu vou te trazer 5 erros que provavelmente você tá cometendo e tá encarecendo a sua passagem aérea. Vamos comigo? Oi people, eu sou a Nuni, seja bem-vindo ao meu canal. E hoje eu quero te falar 5 coisas pra você evitar quando você estiver buscando sua passagem aérea e consequentemente comprando ela também. Existem alguns erros que a gente acaba cometendo aí pelo meio do caminho, principalmente se a gente não tem tanto conhecimento assim, mas calma lá que eu cheguei pra te ajudar. Então vamos passar por esses 5 erros que você tá cometendo aí que provavelmente tá encarecendo a sua passagem aérea. O primeiro erro de todos, ele é bem comum, que é você pesquisar apenas o seu trajeto completo, do seu ponto de saída até o seu ponto de chegada, principalmente se você não estiver numa das cidades principais do Brasil, como São Paulo, Recife, Rio de Janeiro ou Brasília, por exemplo. Um parênteses aqui, algumas cidades brasileiras podem ser porta de entradas para outros países, como é o caso, por exemplo, de Porto Alegre para a Argentina ou Manaus para os Estados Unidos. Então eu falei esses 3 ou 4 aeroportos aqui, porque são de fato os principais do Brasil, mas alguns destinos, existem alguns outros aeroportos que também são portas de entrada e de saída do Brasil para outros países. Então, voltando aqui, vou te dar um exemplo bem prático. Vamos supor que você mora em Belo Horizonte e você quer ir pra Madrid. E aí você pesquisa então de Belo Horizonte pra Madrid, mas não existe voos diretos de BH até Madrid. Provavelmente você vai precisar pegar uma conexão ou São Paulo ou Rio de Janeiro, muito possivelmente vai ser São Paulo. E aí esse voo interno aqui dentro do Brasil, ele pode acabar encarecendo a sua passagem, sendo que às vezes você consegue uma tarifa separada muito mais barata. Então, por exemplo, assim, se você comprar então São Paulo, Madrid, que Madrid também é uma das portas de entradas da Europa, você provavelmente vai conseguir um preço muito mais atrativo do que se você comprar BH, Madrid. E aí eu vou te dar um exemplo um pouco mais complexo. Vamos supor que você vou falar lá da minha cidade natal, Blumenau, e você vai sair então de Navegantes ou de Florianópolis. E aí você quer ir para um aeroporto na Europa ou nos Estados Unidos que não é um aeroporto principal. Vamos colocar aqui o aeroporto de Boston, lá nos Estados Unidos. O aeroporto de Boston, ele não é uma entrada principal, principalmente aqui pro Brasil, e você provavelmente vai ter que fazer uma conexão aqui dentro do Brasil e outra conexão lá nos Estados Unidos, possivelmente em Dallas, ou em Nova York, ou em Miami. Enfim, tem várias opções ali que você pode fazer essa conexão, ou até mesmo no Panamá. Tudo vai depender muito aí da companhia aérea que você vai optar e da companhia aérea que tiver mais em conta. Mas aí é que tá o ponto principal. Se você pesquisar diretamente Navegantes ou Floripa até Boston, possivelmente o valor da sua passagem vai ser altíssimo, muito, muito, muito caro mesmo. Então a minha recomendação é que você também pesquise, não só, lógico, né? Você pesquisa sim esse trajeto completo, mas não somente ele, e pesquisa também saindo de São Paulo ou do Rio de Janeiro. Para esse trajeto em específico, Brasil-Boston, eu recomendo que você pesquise de São Paulo, porque tem mais opções de voos para os Estados Unidos. E aí você pode optar, então, de repente, em pesquisar saindo de São Paulo, indo para o aeroporto principal dos Estados Unidos, como Miami ou Nova York, por exemplo. E aí, então, os trechos internos, tanto de Santa Catarina para São Paulo, quanto de Miami ou Nova York ou Dallas para Boston, você faz separado. Mas isso tudo é na pesquisa, tá? Eu não tô te falando pra você já de cara emitir, não. Tô falando pra você pesquisar e não cometer o erro de pesquisar somente esse trajeto redondinho fechado, porque ele possivelmente vai ser mais caro. Pode ser que ele seja sim mais barato, ou que de repente então o valor a diferença de valor é pequena e acaba valendo a pena você comprar todo esse bilhete junto. Mas eu recomendo também que você pesquise trechos separados para você conseguir comparar. E às vezes também vale a pena você comprar somente ida e somente volta separados, que às vezes você consegue na combinação ali de valores conseguir um preço mais em conta. E é justamente por isso que eu gosto muito de bater na tecla que no final das contas a pesquisa é o principal para você conseguir bons valores, principalmente de passagens aéreas, mas de todas as coisas relacionadas aí à sua viagem, seja hospedagem e transportes locais, por exemplo. E assim como você pesquisa saindo de um aeroporto principal aqui do Brasil, você deve pesquisar também indo para um aeroporto principal e porta de entrada para outros países, porque provavelmente os preços vão ser mais em conta também, e os trechos internos, como eu falei, você compra separadamente, caso seja vantajoso. Ainda não é inscrito e tá gostando muito dessas dicas? Então aproveita para se inscrever aqui no canal e me acompanhar, porque eu trago várias outras dicas como essa. O segundo erro que talvez você esteja cometendo, que faz a sua passagem ficar mais cara, é pesquisar apenas em datas fixas. Hoje em dia, diversos buscadores têm a opção de você conseguir buscar com datas flexíveis. Veja bem, eu não tô falando da passagem flexível da 1, 2, 3 milhas, não. Eu tô falando pra você pesquisar com datas flexíveis. Seja no Skyscanner, ou no Google Flights, ou no Kayak, todos esses buscadores têm algumas opções que você consegue ou na aba explorar, ou então na hora que você for colocar a data mesmo, você escolher um mês inteiro, ou 1 ou 2 dias
dias antes ou depois da data que você pretende embarcar. Isso é claro se você tiver essa flexibilidade ali de alguns dias. E aí, consequentemente, esses buscadores vão te dar a melhor tarifa dentre essas possíveis datas que você está desejando viajar. Então vamos supor que você tenha somente a flexibilidade ali de 2 dias para frente ou 2 dias para trás. Então você coloca lá, os buscadores que fazem isso são o Kayak e o Skyscanner. Então você coloca lá 2 dias para frente, 2 dias para trás, ou 3 ou 4, enfim, tem que ver lá o que faz sentido para você. E aí ele vai dar, dentre dessas possibilidades de data, quais são as passagens de ida e de volta mais em conta para você embarcar de acordo com a sua viagem. Agora, se você tiver uma flexibilidade completa de poder viajar em qualquer época do ano, em qualquer mês, aí sim você vai ter mais vantagem ainda e vai conseguir preços muito melhores. Você pode optar, por exemplo, por ir na aba Explorar do Google Flights e brincar mesmo ali no mapa e ficar desbravando de acordo com a quantidade de dias que você quer viajar, ou uma semana, 2 semanas. Você pode deixar também disponível para os 6 meses ou para um mês específico que você quer embarcar, e então brincar no mapa ali do Google Flights Explorar para você conseguir ver qual que é o destino que tem a passagem mais em conta, se você também tiver essa flexibilidade de destinos e não quiser especificamente ir para um lugar. Mas caso você queira também ir para um lugar, vamos supor aqui a Europa, que tem várias portas de entrada, e se você quiser ir para um país que não seja a porta de entrada ou uma cidade que não seja a porta de entrada, você pode também usar essa aba Explorar do Google Flights para poder buscar então qual que é o aeroporto que está oferecendo a melhor tarifa, e aí internamente na Europa você faz esse trajeto separadamente, pode ser de trem ou de ônibus ou de avião mesmo, de companhias low cost que a Europa tem a rodo, né? E um bônus aqui nesse segundo erro, eu recomendo muito inclusive que você tenha também essa flexibilidade de destinos, porque pode te facilitar ainda mais na hora de encontrar preços muito atrativos de passagem. O terceiro erro que talvez você esteja cometendo é ignorar a lei da oferta e da demanda. Assim como qualquer outro produto ou serviço, nas passagens aéreas também existe essa lei, não adianta. Quanto mais gente estiver procurando passagem para um determinado destino, mais alto vai estar o valor dessa passagem. Então você tem que sempre ficar atento também a alguns pontinhos ali, algumas coisas que você pode fazer para tentar, entre aspas, driblar essa lei da oferta e da demanda. Como, por exemplo, optar por horários que nem todo mundo esteja procurando. Assim você vai conseguir, então, um preço um pouquinho mais baixo. Vou te dar um exemplo bem basicão aqui pra você entender. Você tá lá na sua hora do almoço, entre meio-dia, 2 da tarde, tá à toa, sem nada pra fazer, já comeu, não tem mais o que fazer, tá lá só curtindo um pouquinho de descanso antes de voltar a trabalhar. Provavelmente mais da metade do Brasil tá bem nessa mesma situação que você. E aí, quem gosta de viajar vai fazer o que nesse momento? Vai procurar uma passagem aérea, não é mesmo? Eu, por exemplo, quando trabalhava de carteira assinada e trabalhava lá na minha CLTzinha, quando tinha essa brecha ali de horário de almoço, a primeira coisa que eu fazia era buscar uma viagem. Então não é só você que tá procurando nesse horário. Consequentemente, todos os valores de todas as passagens vão estar um pouco mais altos, porque tem mais gente buscando. Então, é lógico que você pode sim pesquisar nesses horários para você ter uma ideia de quanto está sendo oferecido o valor dessa passagem nesses horários mais comuns, horários comerciais que tá todo mundo ali pesquisando, até para você também ter uma comparação para horários fora ali do comum, que você pode então buscar um valor um pouco mais em conta. Então, tendo a comparação do preço quando ele consequentemente está mais alto porque tem mais gente procurando e do valor de quando você tá procurando que tem menos gente procurando, por exemplo, madrugada, né, você consegue entender qual que é o valor ali, qual que é o valor mais alto e mais baixo que você consegue chegar para aquela passagem e consequentemente fazer uma média e entender também qual que é o valor que faz sentido e é muito bom para você comprar. Então aqui vão algumas diquinhas. Domingo de manhã, tipo 6 horas da manhã, pode ter certeza que é um bom horário, afinal tá todo mundo dormindo, final de semana tá todo mundo querendo descansar, ou o pessoal voltou daquela balada e tá mais pra lá de Bagdá, tá capotado na cama, ou até mesmo ainda na rua mesmo, ou então tá todo mundo ali na cama curtindo um pouquinho mais pra ficar dormindo até mais tarde. Então é nesse horário que vai ser uma ótima opção pra você comprar sua passagem aérea com valor mais barato. Assim como, por exemplo, durante a semana você pode encontrar bons valores também durante a madrugada, afinal tá todo mundo dormindo. Então você pode de repente dormir um pouquinho mais tarde ou acordar um pouquinho mais cedo pra você conseguir de repente pesquisar valores mais altos. É lógico que durante a semana, se você tem horário fixo aí de trabalho, fica um pouco mais complicado de você acordar no meio da madrugada pra comprar sua passagem. Justamente por isso que eu recomendo que você faça um esforcinho aí extra e acorde bem cedinho de manhã no domingo ou fique acordado mesmo de madrugada pra você conseguir um valor bom, porque domingo de manhã é realmente um horário muito bom pra você ver passagem aérea. E ainda nessa lei da oferta e da demanda, se você pesquisa no seu computador ou no seu próprio celular, que hoje em dia tá tudo conectado, você vai estar informando pros algoritmos que você tá buscando aquilo e que você tem interesse em comprar uma passagem aérea pra alguma região ou algum destino, algum lugar específico. Então
Então, se você pesquisar em aba aberta, né, essa aba normal que o algoritmo pode ver, ele vai estar, então, sempre ali em alerta toda vez que você for procurar uma passagem, ele vai cada vez aumentando um pouquinho, e um pouquinho, e um pouquinho. Então, a minha recomendação aqui pra você também dar uma driblada aí na lei da oferta e da demanda é você sempre limpar todos os cookies e todo o histórico de pesquisa do seu navegador. E aí, quando você for pesquisar, ao invés de abrir a aba comum lá, você abre uma janela anônima, porque ele vai bloquear, então, e os algoritmos ali não vão estar sabendo o que você vai estar pesquisando. Então, também é uma boa forma de tentar driblar aí, mas de qualquer forma, somente a limpeza dos cookies e do histórico e a aba anônima não vão ser suficientes por conta do horário. Então, eu recomendo que você combine essas duas estratégias para conseguir também encontrar bons valores de passagens aéreas e não cometer o erro aí de ignorar a lei da oferta e da demanda, né? O quarto ponto que talvez você esteja errando também é ignorar a possibilidade de conhecer mais de um destino com apenas uma passagem aérea com a simples estratégia de fazer um stopover. Inúmeras companhias aéreas hoje em dia oferecem sim a oportunidade de você fazer um stopover no aeroporto base daquela companhia aérea, né? Vou te dar um exemplo aqui da TAP, que é o aeroporto base, é o de Lisboa, ou também o aeroporto do Porto. Aeroporto do Porto. Ficou engraçado isso. Bem louca, né? E aí vamos supor que você quer ir pra Paris. E aí a passagem mais barata que você encontrou pra Paris é via Portugal pela companhia aérea TAP, que te dá a oportunidade de ficar até 10 dias de stopover na cidade de Lisboa ou do Porto sem cobrar absolutamente mais nada por essa parada. Então vamos supor aí que a sua viagem vai durar 20 dias, vai. Você pode ficar 10 dias em Portugal, conhecendo ali o país, e 10 dias em Paris, conhecendo, enfim, a França ou outros destinos. Ou, sei lá, ficar 5 dias, né? A TAP oferece até 10 dias, você pode ficar 2 dias em Portugal, que seja. Mas você pode conhecer um novo destino dentro de uma passagem e ainda assim não pagar absolutamente mais nada por isso. Você vai ter essa conexão, vai ser o mesmo bilhete e a TAP ainda vai estar te dando meio que de bônus essa possibilidade de ficar alguns dias e estender o tempo da sua conexão na cidade do Porto ou na cidade de Lisboa. E aí tem outra vantagem ainda com relação a isso. Justamente para incentivar o turismo, por exemplo, em Portugal, a TAP também tem algumas possibilidades de desconto e oferece às vezes descontos em hospedagens e até em restaurantes quando você opta por fazer um stopover na cidade de Lisboa ou na cidade do Porto. Então assim, você vai estar economizando muito na sua viagem, porque você vai estar conhecendo mais um destino, além do que você estava planejando, e consequentemente ainda vai ter alguns descontinhos aí em alguns hotéis, alguns restaurantes, podendo também economizar ainda mais na sua viagem. Então nem pense em cometer o erro de não considerar fazer um stopover, porque você vai estar praticamente ganhando de graça essa sua viagem. Lógico, você vai ter que pagar a sua estadia, mas você já ia pagar de toda forma, né? Afinal, você ia ficar, sei lá eu quantos dias viajando. Então você pode pegar alguns desses diazinhos ali e ficar na cidade de conexão do seu voo. Muito legal, né? Inclusive, me conta aqui embaixo, você já usou dessa estratégia de stopover? Eu acho sensacional e acho que vale muito a pena. Me conta aqui, quero saber a sua experiência. E o quinto e último erro que você talvez esteja cometendo na hora de buscar e comprar passagens aéreas é pesquisar em apenas um lugar. Eu recomendo muito que você faça pesquisas em todos os sites possíveis e imagináveis. Agências de viagem, como Decolar, por exemplo, todos os buscadores, Kayak, Google Flights, Skyscanner, os sites das próprias companhias aéreas, dependendo do destino que você quer. Enfim, use e abuse e pesquise muito em todos os sites que a internet oferece aí pra gente, porque dessa forma você vai conseguir comparar os preços e entender qual que é a melhor oportunidade que você tem pra comprar passagem. Pode ser que seja num site da companhia aérea, pode ser que seja num site de agência virtual, e dessa forma também você vai ter uma noção de qual é o valor mais baixo que essa passagem pode chegar. Consequentemente, você vai conseguir então fazer uma média aí e entender então onde que faz mais sentido para você emitir a passagem. Eu particularmente recomendo que você faça a compra no site da companhia aérea. Porém, entretanto, todavia, se o site da companhia aérea tiver muito mais caro do que, por exemplo, uma Decolar da vida ou Submarino, enfim, aí sim você pode ir lá e comprar nesses sites de agência virtual. Mas eu sempre acho muito mais confiável, confiável não é uma palavra meio forte, né? Mas eu sempre acho mais tranquilo de você comprar direto na companhia aérea, porque se você precisar ter uma alteração, ou se o seu voo tiver uma alteração por conta da companhia aérea, ou se você precisar enfim, cancelar, pedir reembolso, qualquer coisa, você vai estar num canal direto com a companhia aérea. Agora, se você tiver uma agência virtual ali intermediando, você vai ter que falar com a agência de viagem, que vai falar com a companhia aérea, e às vezes isso pode dar muita falha aí de comunicação. Então,
eu, Rayune, eu particularmente, prefiro comprar direto no site da companhia aérea. Se tiver promoção e não tiver promoção no site da companhia aérea, aí sim, manda bala e compra numa agência virtual, mas também é sempre bom verificar a reputação dessa agência, né? Não vai comprar em qualquer lugar aí que você não conhece não, viu? Mas o ponto principal aqui é pra você pesquisar em todos os lugares, porque só assim você não vai pagar mais do que você deveria, inclusive mais do que essa passagem vale, né? Então vamos pesquisar, porque como eu disse lá no início do vídeo, pesquisa é a chave pra qualquer coisa que você vai buscar na hora de planejar a sua viagem. Quanto mais pesquisar, mais atento a gente vai estar e mais informações a gente vai ter coletado, então, pra entender o que faz mais sentido pra gente ou não. Então pesquisa, pesquisa, pesquisa pra tudo. Viagem é sobre pesquisa e não necessariamente um planejamento, como eu sempre falo aqui, tintim por tintim. Um planejamento pra você conseguir economizar, não passar por perrengues, enfim, planejamento de viagem é tudo e vai te ajudar demais na hora de embarcar. Bom, people, é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e dessas dicas. Então, se você gostou e não tiver inscrito aqui no canal, tô de olho, hein? Aproveita pra se inscrever porque eu sempre trago boas dicas aqui, sempre trago ótimas informações de viagem, então clica no botãozinho vermelho aqui embaixo pra me acompanhar e, é claro, deixa o seu gostei aqui embaixo se você gostou, mas hoje eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!